Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Então abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, nós vamos ler essa história aqui. Quem abriu, diga amém. Ei. Ô gente, vocês viram que eu critiquei o Corinthians um tempo atrás? Você viu como o meu time tá bom? É seta para a esquerda agora, hein? Foguete não tem ré. Só para cima agora, vai ver só. Campeão, futuro campeão brasileiro. Quem é São Paulino aqui? Eu amo a vida de vocês, viu? Sinto muito por terça-feira. Já passou, tá tudo bem. A volta vai ser outra piaba. Vamos falar de Jesus, né? Amém. Vamos lá, quem abriu, diga amém. Gente, vocês estão muito desanimados. Quem abriu, diga amém aí. Amém. Aí, vamos lá. Diz assim, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Fala assim comigo, 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E dizendo-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Uau. Hoje eu quero abordar com você 3 passos que esse texto nos ensina, que nos levam à salvação. Você está pronto para isso? Oh, misericórdia. Você está pronto para isso? Amém, amém. Primeiro passo que nos leva à salvação é clamar a Deus. Quantos já clamaram a Jesus aqui? Quantos já clamaram a Jesus em um momento de angústia? Quantos já clamaram a Jesus em um momento de dificuldade? Amém? Você está comigo aqui? Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. É importante nós lembrarmos aqui que nós sabemos que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, eles têm uma característica muito especial. Porque Lucas, ao relatar tanto aquilo que está escrito no Evangelho, como aquilo que está relatado no livro de Atos, ele sempre traz um relato em ordem cronológica, como exatamente aconteceu. Ou seja, nos mostra exatamente o caminho que Jesus estava fazendo, para onde ele estava indo e o que estava acontecendo. E nessa passagem, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Um pouco antes de ter a sua entrada em Jerusalém, aquela entrada triunfal no domingo de Ramos. Então nós sabíamos que Jesus já tinha um determinado tempo de ministério e estava a caminho de Jerusalém para que se cumprisse o que a profecia disse, que ele seria crucificado. Vocês estão comigo? Nós também sabemos que os leprosos não eram pessoas benquistas. Não eram pessoas aceitas, não eram pessoas que a sociedade gostava. A lepra era uma doença incurável, não tinha cura, não existia cura. E aqueles leprosos sempre precisavam ser separados da sociedade, eles sempre tinham que estar a par da sociedade. Eles só conviviam em comunidade de leprosos, onde só existiam pessoas doentes. Numa época em que a medicina não era tão avançada, aqueles leprosos não tinham uma doença apenas física, mas pensa, eles tinham uma doença de ordem emocional também. Rejeitados pela sociedade, rejeitados pelos familiares, rejeitados pelos políticos da época, rejeitados pelos líderes religiosos, eram pessoas rejeitadas. Enfim,
A palavra nos mostra que os leprosos foram até Jesus e clamaram por ele. Veja algo especial que acontece, porque eles não tocaram em Jesus como a mulher do fluxo de sangue fez. A mulher do fluxo de sangue também não poderia chegar perto de Jesus, mas era um contexto diferente, porque o limite legal de separação entre alguém são e os leprosos era de 100 passos. Então eles não poderiam chegar a Jesus, eles tinham que ficar 100 passos afastados. Então eles gritaram Jesus, tanto que se nós formos ler no Evangelho de Lucas capítulo 5, quando Jesus também cura um leproso, e esse leproso então é tocado, foi Jesus quem tocou o leproso, e não o leproso quem tocou Jesus. Jesus se aproximou do enfermo, Jesus se aproximou daquele que era rejeitado. Eu quero te falar uma coisa, Jesus está aqui hoje porque Ele quer tocar no seu coração. Jesus está aqui hoje porque Ele quer tocar na sua vida. Talvez o mundo esteja te rejeitando, talvez a sua família esteja te rejeitando por algum pecado, por algo que você cometeu, talvez pela sua história, mas eu quero te falar uma coisa, todos aqueles que clamam a Jesus encontram resposta. Amém? Glória a Deus. Agora, duas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira é que aquelas pessoas reunidas eram pessoas de lugares diferentes, com histórias diferentes, em culturas diferentes. Mais do que isso, aquelas duas pessoas eram a Bíblia conta que eram judeus e samaritanos. Eram pessoas que não se bicavam, eram pessoas que tinham rixa, rivalidade umas com as outras. Judeu não gostava do samaritano, se achava mais santo que o samaritano. E eu quero te falar uma coisa, a dor une pessoas. Você já reparou isso? Que a dor une pessoas? Foi exatamente isso que aconteceu com aquelas pessoas que tinham um histórico de briga dentro dos seus países, dos seus contextos. A miséria como eles viviam, a dor que eles tinham, acabaram que juntaram essas duas tribos, esses dois grupos. Estavam juntos, judeus e samaritanos, portadores da mesma enfermidade, onde o preconceito que eles tinham um pelo outro tinha sido deixado de lado. Por quê? Uma vez que você tem uma doença, você sabe exatamente aquilo que a pessoa passa. Sabe por quê? É muito mais fácil uma pessoa que já teve depressão se compadecer de alguém que tem depressão, porque ela já viveu o processo. Você sabe que eu fico maluco? É ouvir gente falando que depressão é besteira, que depressão é frescura. Isso me ofende num outro nível, porque eu já tive depressão, e eu não escolhi ter depressão, eu não escolhi ficar doente, eu não estava distante de Deus, não era falta de Deus, não era ausência de Deus, eu não estava em pecado, a minha vida estava tranquila, mas a depressão é causada, o gatilho, é algum trauma que talvez seja exposto, e você viva, isso gera depressão, a perda de um filho, um divórcio, e tantas outras coisas, uma enfermidade. Então quando você vive algo, na sua pele, você tem mais compaixão, e foi exatamente isso que aconteceu com aqueles samaritanos e com aqueles judeus. Não importava mais se um era samaritano, se o outro era judeu, o que realmente importava é que eles tinham a mesma dor, eles tinham a mesma doença, a compaixão que um sentia pelo outro por conta da doença. E a situação de discordância por conta de religião, ou então por conta de costumes e cultura, ficou em segundo plano. E a segunda coisa que me chama a atenção é que eles não gritaram de forma desordenada e individual. Foram os 10 encontrar Jesus, e eles não saíram gritando: ei Jesus, me cura, ei Jesus, eu estou aqui. Ninguém foi à frente um do outro, muito pelo contrário, o que a Bíblia nos mostra é que eles curaram. Ei, olha só, vamos ler aqui para vocês verem. Mestre, compadece-te de nós. O pedido era um só: Mestre, compadece-te de nós. Eles estavam olhando não mais na sua individualidade, mas a necessidade do coletivo, porque todos naquele momento, todos naquele lugar precisavam de uma cura sobrenatural. E posso falar uma coisa, porque isso se torna um símbolo que o mundo tem, um símbolo que o mundo precisa de cura para a sua alma,
que se estende para todos, independente da religião, independente do país, independente da cultura, independente da classe social. Todos nós precisamos de um encontro genuíno com Cristo. Nós podemos aprender aqui nesse primeiro ponto, que todos aqueles que clamaram a Jesus foram atendidos sem exceção. Aquelas pessoas não eram ouvidas por autoridades espirituais, elas não tinham acesso a eles, elas não tinham nem acesso aos seus familiares, mas Jesus não os deixou na mão, Jesus não os ignorou. Assim como fez ao longo dessa viagem, se nós pegarmos o relato de Lucas e seguirmos a cronologia, depois que Jesus cura esses leprosos, ele vai ao encontro do jovem rico, ele encontra o jovem rico, ele tem toda aquela conversa, ele diz, larga tudo que você tem e me segue. Depois ele encontra as criancinhas, existe a ministração sobre as crianças. Depois ele encontra Zaqueu. Deixa eu falar, todas essas pessoas que Jesus encontrou, quando ele foi chamado, ele respondeu. Para que ele responda, nós precisamos nos expor e clamar. Deixa eu te falar uma coisa, quantos têm vivido grandes dificuldades, grandes lutas na vida? Talvez esse seja o pior ano, mas a pergunta que eu quero fazer, você tem clamado a Deus? Você tem clamado a Jesus? Você tem encontrado nele as respostas que você tanto precisa? Porque deixa eu te falar, se você clamar, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Olha só como uma outra história, como Jesus atende de forma plena quem chama por ele. Marcos capítulo 5, versículos 21 a 24, diz assim, você pode acompanhar aqui, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu-se para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Essa é a história. Só que no meio da caminhada, Jesus se depara com a mulher do fluxo de sangue. E você lembra que a palavra de Deus diz que grande multidão o acompanhavam, só que alguém tocou em Jesus. Jesus não simplesmente virou as costas e saiu andando, porque estava tudo muvucado, tinha muita gente. Não, ele disse, alguém me tocou. Ele parou. Jairo, eu imagino a pressa de Jairo: corre, Senhor, vamos, Jesus, tudo bem, alguém te tocou, tem muita gente aqui. Não, alguém me tocou diferente, porque eu percebi que de mim saiu o poder. Jairo estava ali acelerado, mas Jesus teve alguém no meio do caminho clamando por ele, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. Ele para, ele atende. Deixa eu te falar, Jesus nunca correu, Jesus nunca se omitiu, Jesus sempre atendeu quem o chamou. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, batei e abrir-se-vos-á. Cara, nós da igreja temos a verdade ao nosso lado. O problema é que nós não estamos usando. Recentemente eu disse uma coisa que algumas pessoas interpretaram de uma forma errada. Eu disse que nós precisamos voltar para o raso. E o raso, deixa eu te falar uma coisa, raso não num sentido pejorativo, num sentido ruim, mas raso no aspecto de algo que antecedeu a profundidade. Muitas vezes nós queremos um relacionamento profundo com Deus, nós falamos: Deus não me responde, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas no básico nós não nos relacionamos. Nós precisamos entender que muitas vezes nós complicamos situações. Jesus sempre respondeu quem o procurou, Jesus sempre abraçou quem a sociedade rejeitou, e Ele está aqui hoje porque Ele quer te responder. Acredite nisso. Então o primeiro ponto que eu falei aqui foi clamar a Jesus. O segundo ponto é obedecer em fé. Disse-lhe Jesus: ide mostrar aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
No capítulo 5 de Lucas, eu acabei de dizer para vocês que Jesus toca no leproso. Só que dessa vez, à distância, Jesus ordena que eles procurassem o sacerdote, assim como Jesus também tinha feito lá no versículo 15, no versículo 5. Algumas pessoas perguntam para mim, mas por que Jesus manda com que eles procurassem os sacerdotes? A ordem de procurar um sacerdote, ela era necessária porque somente os sacerdotes poderiam dizer que aquelas pessoas estavam limpas. Todo leproso, para ele ser declarado curado, para ele poder ser reinserido à sociedade, era como um agente de vigilância sanitária, o sacerdote, ele precisava obrigatoriamente ir apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote olhava e falava, realmente você não tem mais lepra, você pode voltar à sociedade, você pode voltar ao convívio, você pode voltar ao seu trabalho. Somente ele tinha o poder de dar um certificado de saúde pública. E é possível que a legislação do samaritano fosse muito parecida, porque as bases da religião, as bases dos samaritanos vinham da cultura judaica. Agora, não seria mais fácil para Jesus e para aqueles leprosos que estavam sofrendo, Jesus fala assim, seja curado? Não seria mais fácil isso? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não seria muito mais fácil Jesus só falar, cura, pronto, todos curados? Mas o que nós precisamos entender é que Jesus decide submeter aqueles leprosos a um tremendo teste de fé. Talvez você pense, é fácil, porque eu também responderia da mesma forma. Se ele me mandasse, eu não teria nada a perder. Se ele falasse para mim como falou com Naamã, mergulha, Deus falou com Naamã através do profeta, né? Mergulha 7 vezes, o que ele tinha a perder? Ele estava leproso. Mas deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes nós queremos a bênção, muitas vezes nós oramos para que Deus nos abençoe, nós dizemos como, nós dizemos quando, e nós dizemos a forma como Ele deve fazer, só que não funciona assim com Deus. Jesus curou à distância, Jesus tocou no leproso, Jesus mandou à distância. Jesus faz de formas diferentes, com pessoas diferentes. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer que você diga para Ele como Ele deve operar um milagre, Deus quer que você confie que Ele pode operar um milagre. Você entende a diferença? As pessoas muitas vezes vêm e falam assim, ora por mim, nós oramos aqui, e ela fala, mas eu não cuspi o câncer. Meu irmão, Deus usa da medicina para trazer cura. Às vezes você vai ter que passar por um processo de quimioterapia. Para uns, Ele retira o câncer como um sopro. Para outros, existe o processo, existem os tratamentos, mas Ele continua sendo responsável pela cura. Não queira dizer, eu só aceito a cura se ela vier desse jeito. Faça desse jeito. Ele não é o seu escravo, Ele não é o seu servo, Ele é o seu Senhor, e o seu Senhor merece todo o respeito e toda a devoção. Agora o que você precisa entender comigo é que tudo tem um propósito e um porquê. Jesus nunca vai te pedir algo para que você perca o seu tempo. Você acha realmente que quando Deus falou com o profeta para que Naamã fosse curado, Deus queria que Naamã perdesse o tempo dele? Só que ao contrário de Naamã, esses leprosos foram instantaneamente, eles obedeceram de primeiro. Naamã ficou ali negociando, não, olha só, esse rio é meio sujo, eu não quero ir. Deus nunca vai te pedir algo para gastar o seu tempo, para que você perca o seu tempo. Existe um processo, existe um caminho, e quando nós obedecemos ao direcionamento dele, vai fazer com que você experimente a cura, e não somente uma cura para a sua enfermidade, mas o seu relacionamento com Ele vai ser fortalecido em um outro nível, de uma outra forma. Eu tenho tantas histórias de cura sobre a minha vida, e alguns processos, eles demoraram mais, a cura da minha depressão. Eu fiquei 2 anos e meio tomando remédio para depressão.
E posso falar uma coisa? A minha depressão, cara, Deus foi tão generoso comigo, Deus foi tão bom comigo, que eu não tive pensamento suicida. O meu remédio eu adaptei muito rápido, muito fácil, deu tudo certo, graças a Deus. Mas eu sempre tive uma visão positiva. Eu sabia onde eu queria ir. Eu sabia que o remédio era um jeito de deixar as minhas emoções, a parte medicinal, a parte química resolvida, para que as minhas emoções pudessem ali ser ajustadas pelo Espírito. E o que aconteceu foi que durante 2 vezes eu tentei fazer o desmame. Para quem tem depressão, não precisa expor, mas tudo bem. Quando você tem depressão, você vai tirar um remédio, você não, por exemplo, você está tomando, 90 miligramas de um remédio, é um exemplo, tá? Não necessariamente é isso, 90, e aí você quer fazer o desmame, então, ao invés de você tomar 90, você vai tomar durante os próximos 7 dias, 75, aí depois você vai baixar para 50, e aí você vai baixando gradativamente, por quê? Para que o seu organismo não sinta, para que você não tenha tanta dificuldade. E eu comecei a fazer isso, eu baixei, eu não lembro a dosagem que eu tomava, mas eu baixei um pouquinho, e eu baixei um pouquinho de nada, cara, eu tive uma crise de abstinência terrível. Não é que você se contorce, que você chacoalha, mas eu tive muito enjoo, eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita tontura, e a médica falou, você não está pronto. E eu fiquei muito triste, cara, fiquei muito triste. E eu falei, está tudo bem. Eu falava, Deus, eu sei que o Senhor pode me curar, mas esse é um caminho, e eu estou bem, amém, Deus é bom, vamos continuar. Passou um tempo, eu já estava morando nos Estados Unidos, no meu primeiro ano lá, e eu falei para a Érica, eu falei para a médica, falei, doutor, acho que agora eu estou bom, acho que agora eu estou pronto. A mesma coisa aconteceu, e eu fiquei arrasado de novo. Eu falei, Deus, mas eu achei que estava tudo bem, eu achei que agora ia dar, achei que estava bom, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser. A minha alegria, a minha fidelidade ao Senhor, ela não está condicionada a eu deixar de tomar esse remédio ou não. Está tudo bem, o Senhor sabe o desejo do meu coração, que eu não quero me tornar um dependente desse remédio. Isso daqui não pode ser para sempre. Eu sei que é um ponto, mas por favor, faça algo. E aconteceu que eu voltei a tomar o remédio, e eu já contei isso, que durante um dia em uma das minhas aulas, com 170 alunos, o professor pediu para a sala inteira levantar. Ele disse, vamos levantar, o Espírito Santo quer operar alguma coisa aqui hoje. E ele começou a orar em línguas, e eu comecei a orar em línguas, e aquele ambiente, aquele lugar foi se enchendo de algo assim. A presença de Deus, a presença do Espírito era palpável, assim, foi algo muito forte que eu vivi. E ele começou a dizer, olha só que Deus hoje está recuperando ligamentos de tornozelo. E do meu lado, um cara que eu conhecia, estava com um gesso no pé, porque rompeu o seu ligamento. E eu falei, Deus, é um pulado aqui, o Senhor vai me achar, só vai pro lado. E ele falou, Deus cura pessoas de depressão. Eu não queria nem saber quem tinha, eu peguei aquilo para mim, eu falei, é comigo, a obediência aqui, Deus, eu fui obediente, eu continuei o tratamento, eu tenho sido leal, eu tenho sido fiel, e eu creio que agora é a minha hora. Eu entrei no carro, cara, com a certeza absoluta que eu tinha sido curado. E eu entrei no carro, a Érica falou, como é que foi sua aula? Eu falei, foi incrível, eu fui curado da depressão. Aí ela falou, sério, e agora? Eu falei, agora que eu não vou mais tomar o remédio. E eu posso falar, eu esqueci completamente, porque eu acho que no fundo, se eu deixasse a minha carne lembrar do remédio, talvez eu tivesse tomado naquela noite, talvez eu tivesse picado no meio o remédio, mas eu esqueci de tomar, e eu fui lembrar depois de 5 dias, e eu falei para a Érica, eu parei de tomar o remédio. Ela falou, eu sei, você falou. Eu falei, não, mas eu lembrava que eu tinha esquecido de tomar o remédio. Deus me curou e eu não tive nada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem processos nas nossas vidas, e o processo passa pela obediência. Se eu tivesse sido desobediente com pessoas que Deus usou para me alertar, eu talvez tivesse entrado numa crise de abstinência, tivesse entrado numa depressão mais profunda ainda. Deus quer que você obedeça, e você precisa, na verdade muitas vezes nós não precisamos enxergar, nós simplesmente precisamos acreditar que Ele faz. Obedecer em fé é isso,
Eu não preciso ouvir, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso crer que Ele fará. Você sabe como é o céu? Sim ou não? Não, ninguém sabe como é o céu. Mas você crê que um dia você estará lá? Amém? Você está comigo aqui? Ou o inferno. Misericórdia. Mas nós precisamos obedecer. Esses dias eu estava assistindo um programa. Você sabe que um dos meus sonhos de criança era ser bombeiro, né? Eu tinha sonhos. Eu queria ser lixeiro do fundo do meu coração, isso é verdade. Porque eu achava muito maneiro os caras andando atrás do caminhão e ficar gritando: olha a caixinha de Natal. Eu falava, esses caras são ricos, velho, eles ganham muito dinheiro, especialmente no Natal. E eu queria ser, cara, eu queria ser lixeiro, eu queria ser entregador de gás. Tudo que era relacionado a caminhão eu queria, eu amava. E um dos meus sonhos era ser bombeiro. Então eu sempre gostei muito. Meu pai ia jogar bola no corpo de bombeiros lá da Casa Verde, e eu ficava lá, eu era o mascote dos bombeiros. Eu ia andei em todos os caminhões dos bombeiros possíveis, menos no resgate. No resgate eles não deixavam andar, mas de resto eu andei em tudo. Então eu criei uma ligação com o corpo de bombeiros. Existe algum bombeiro aqui? Existe? Levanta a mão aí bem alto se existe algum bombeiro. Não, né? Que pena, que eu ia te dar um abraço. Mas enfim, eu estava assistindo um programa de bombeiros, e nesse programa fala sobre bombeiros que trabalham como salva-vidas nas praias, especialmente em épocas de alta temporada. E esse episódio mostrou que em determinados lugares haviam placas, haviam bandeiras sinalizando que aquele não era um lugar propício para que os banhistas entrassem e desfrutassem daquele ambiente. Isso porque naquele lugar tinha uma corrente de retorno. Alguém sabe o que é uma corrente de retorno? Bom, o resto, se entrar, vai morrer afogado. Presta atenção, pega a visão. Corrente de retorno são locais específicos onde a água que vem do mar através das ondas chega até a areia, só que elas retornam pelo mesmo lugar. Isso faz com que haja uma correnteza, e as pessoas que não conhecem, nós olhando, nós não sabemos. Os bombeiros olham, eles sabem, aqui tem uma corrente de retorno, aqui tem uma corrente de retorno, por isso existem aquelas bandeiras, mas nós não sabemos. E pessoas que entram naquela corrente, muito provavelmente vão se afogar. Nesse dia, né, nesse episódio mostrou que 95% dos incidentes nas praias do Brasil são causados pelas correntes de retorno, porque as pessoas não obedecem, porque as pessoas acham que é frescura. Ah não, mas a onda vem igual em todos os lugares, mas ela, ali naquele ponto ela volta diferente. Então, primeira coisa, dica do bombeiro Ramon, presta atenção. Se você entrar numa corrente de retorno, não queira voltar para lá, não queira voltar para a areia, você tem que sair dela, você tem que nadar para o lado. Agora para qual lado eu não sei, eu não sou bombeiro, gente, né? Você tem que nadar, só que o que as pessoas, elas se desesperam e elas começam a nadar, elas não saem do lugar, cada vez mais elas são jogadas para o fundo e se afogam e morrem. Por quê? Porque desobedeceram. Se existe uma placa, existe um porquê. Se Deus te fala não, existe um porquê. Se Deus te fala vai, existe um porquê. Você não precisa entender, você precisa obedecer, é simples assim. Tantas outras histórias na Bíblia que nós podemos pegar, que talvez aos nossos olhos não fazem o menor sentido, mas quando o milagre vem, porque essas pessoas foram obedientes, ou porque você foi obediente, você diz, valeu a pena. É exatamente isso. Charles Spurgeon tem uma frase muito preciosa que diz assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, e aquele que confia em Deus, obedece a ele. É isso. Você crê em Deus? Então obedeça. A palavra de Deus diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos, tem as minhas direções, tem as minhas palavras e as obedece e as cumpre, esse é o que me ama. Agora você precisa obedecer em fé. Cara, nós precisamos deixar de ser, eu não sei nem a palavra para qualificar aqui, Tomé. Cara, não seja Tomé. Creia, obedeça e contemple a bondade dele, amém?
Primeiro ponto eu falei sobre clamar a Jesus, o segundo ponto eu falei sobre obedecer em fé, e o terceiro ponto, reconhecer o Messias. E esse, na minha opinião, talvez seja o ponto mais lindo dessa história, pois nos mostra que não basta você simplesmente clamar a Jesus, não basta você simplesmente obedecer, você precisa reconhecer quem de fato Ele é. Historicamente nós precisamos entender que àquela altura Jesus já era uma pessoa conhecida, a fama de Jesus já havia sido espalhada. Algumas pessoas encontravam e identificavam Jesus como um curandeiro, como alguém poderoso que operava milagres, e aquelas pessoas sabiam da fama de Jesus, e exatamente por terem uma doença incurável, decidiram procurar a nossa última esperança, nós vamos atrás do Messias, Jesus está passando por aqui, Ele é capaz de nos curar, e eles foram. Vamos ler o que diz. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Deixa aqui, está o enfoque aqui. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. É dessa forma que Lucas descreve uma cena cheia de emoção. Aquele ex-leproso samaritano, agora curado, uma vez que nenhuma bactéria, por mais poderosa que ela seja, é capaz de ir contra a ordem de Jesus, o poder de Jesus, voltou a Jesus para agradecer. E eu fico imaginando aquela cena, porque a cura, ela de fato aconteceu no caminho, mas pelos relatos nós podemos ver que ele não estava tão longe de Jesus, a ponto dele voltar. Então eu acredito que ele começou na caminhada junto com os outros, e falou: cara, eu estou curado, eu preciso voltar. Os outros falaram: não, eu preciso mostrar ao sacerdote, eu preciso mostrar que eu estou limpo, agora eu vou ser reinserido à sociedade. Só que para aquele homem que voltou dando glória a Deus, eu fico imaginando a cena, meu irmão, pega a visão aqui, ele não voltou quietinho, com a mão no bolso, tímido. A Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, você volte dando glória a Deus, você volte expondo o que Ele fez. E ele voltou dando glória a Deus. Eu imagino que ele voltou cantando, voltou dizendo: esse Jesus é bom, Ele me curou, Ele transformou a minha vida, agora eu tenho uma vida plena, agora eu posso ser reinserido à sociedade, uau, Ele é incrível. E eu acho que ali ele trouxe tantas palavras de agradecimento, ao mesmo tempo que emocionado pela cura, com o coração cheio de gratidão, porque era mais importante voltar e falar com o Salvador, que salvou a sua vida, do que se mostrar para um sacerdote. O homem que daria aval para que ele pudesse ser reinserido, para que ele pudesse ter uma carta de volta à sociedade, como é que chama a parada sanitária? A vigilância sanitária da época pudesse dizer: olha só, você não tem mais cura, você não tem mais doença. Esse homem podia esperar. Mas aquele que havia livrado ele físico, emocional e espiritualmente, não. Esse encontro com Cristo era muito importante, ele era urgente. E a verdade é que muitas pessoas procuram Jesus, procuram por muitas coisas. Eu tenho uma dificuldade com meu filho, eu vou procurar Jesus, eu vou falar com Jesus, e eles dizem: Jesus, eu nem conheço o Senhor, mas eu sei que o Senhor pode ajudar com meu filho. E essas pessoas até mesmo obedecem. E quando Jesus faz um milagre, sabe o que acontece? Elas viram as costas e elas vão embora. Deixa eu te falar uma coisa. Não, o fato de você clamar a Deus, o fato de você ser obediente, não te garante salvação. O que te garante salvação é você reconhecer que Ele é o capaz de te salvar, que Ele é o Filho de Deus. Enquanto o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai a Deus, vai ao Pai, senão por mim. Você pode clamar, você pode obedecer, mas se você não reconhecer que Ele é o Salvador da sua vida, de nada adianta.
Ótimo, você teve uma bênção, mas você não se relacionou ou não se relacionará com o Deus da bênção. Está cheio de gente, inclusive dentro das igrejas, que buscam a Deus porque Ele pode abençoar, mas não buscam a Deus porque eles querem um relacionamento com o Deus da bênção. Buscam a Deus porque querem a bênção. Só que para você ter profundidade, você precisa se relacionar com o Deus da bênção. Aquele homem sabia que precisava correr para aquele que poderia não somente curá-lo, mas sim salvá-lo do inferno. E essa foi a grande diferença. Aqueles 9 leprosos clamaram a Jesus, obedeceram a uma ordem, tiveram a sua doença física curada, mas a sua alma, muito provavelmente, continuou perdida. Versículo 19 diz assim: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Diferentemente daqueles outros 9 leprosos, esse homem recebeu mais do que uma cura sobrenatural para a sua enfermidade. Sua alma também foi curada. Esse homem não recebeu apenas uma cura física, o seu emocional, a sua alma foi restaurada. Aquele homem agiu com gratidão. Sabe por que ser grato é tão importante? Porque quem é grato a Deus sabe o limbo que vivia e sabe onde está hoje. Quando você é grato a Deus, você sabe exatamente de onde Ele te tirou e onde você está hoje. Se eu perguntar para o pastor Diego Sampaio: pastor, você lembra exatamente de onde Deus te tirou? Eu tenho certeza que ele é grato a Deus, porque ele sabe que a história dele seria uma história completamente diferente. Ele não teria a linda família que ele tem hoje, com a Alana, futura pastora, com a Isha, com a Dandara. Se eu perguntar para cada um de vocês, onde você estava quando Jesus te buscou? Se você acha que você não tem motivo para agradecer, pense uma coisa comigo. Jesus Cristo deu a vida por você, para que não mais você fosse condenado. Esse já é um motivo de maior gratidão que você tem que ter. Porque se não fosse Ele, nós estaríamos condenados ao inferno. Pessoas que não são gratas, muitas vezes elas tendem a não reconhecer aquilo que Deus faz. Pessoas que são ingratas, muitas vezes acham que Jesus sempre está devendo alguma coisa. Existe sempre algo a mais que elas precisam receber de Cristo. O que nós precisamos aprender com aquele samaritano é que, por ter voltado e reconhecido que Cristo não era somente o curandeiro, mas o salvador da sua vida, ele ficou são, tanto no seu corpo, como na sua alma, para toda a eternidade e por todo o tempo. E o que Deus quer fazer com você hoje é exatamente isso: curar as suas feridas, mas em especial tocar na sua alma, para que você possa se relacionar com Ele em uma outra forma. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Alguns procuram a bênção, até recebem, mas não conseguem reconhecer que Ele é o seu Salvador e entregar o coração. Jesus, se o Senhor abençoar os meus negócios, eu prometo que eu corro para o Senhor. E quando Jesus abre as portas, se esquece de quem realmente trouxe a bênção. Aquele homem não procurou Jesus somente pela bênção, mas pela salvação da sua alma, e teve a sua expectativa totalmente atendida. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não está preocupado com o seu bem material. Jesus não está preocupado com quanto você tem no banco. Jesus não está preocupado com quantos seguidores você tem. Jesus não está preocupado com coisas supérfluas. E posso falar? Existem coisas, fama, dinheiro, são boas para um propósito certo, desde que você cumpra o propósito que Deus coloca. Mas Ele está
fortemente preocupado com o seu coração e com a sua alma. A Bíblia nos conta a história lá em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, tinha muita fortuna. Está lá em Apocalipse 3, versículos 14 a 17, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muitas pessoas estão vivendo no engano, o mesmo engano que aqueles 9 leprosos viveram. Nós não sabemos o fim da história desses 9 leprosos, e nós não podemos celebrar como nós podemos celebrar a vida daquele ex-leproso samaritano que correu aos pés de Jesus. Mas hoje você tem uma escolha. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, mas que nunca entregou o seu coração, nunca disse: Jesus Cristo, eu confesso que o Senhor é o meu único Salvador, não existe um outro caminho. Não estou aqui falando sobre uma religião, estou falando sobre um relacionamento genuíno e verdadeiro. Você tem 2 escolhas: ou voltar para agradecer Jesus tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, e declarar com a sua boca que Ele é o seu Salvador, ou então ficar exatamente onde você está. Só que deixa eu te falar, se você ficar exatamente onde você está, você não vai receber salvação para a sua alma. Mas se você se expor, Ele está aqui pronto para te ajudar e para te atender. A igreja com os olhos fechados, eu quero fazer essa pergunta: quem aqui deseja entregar o coração para Jesus? Levanta a mão que nós vamos orar por você, onde você estiver. Fique com as suas mãos levantadas. Se você puder levantar o mais alto para que nós possamos te enxergar. Existe alguém aqui? Esquerda. Aqui. Glória a Deus. Eu queria pedir que você que deseja entregar a sua vida para Jesus, que você fique em pé onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Fique em pé, se coloque em pé. Não tenha medo. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Hoje é dia de salvação, porque nós todos estamos enfermos. Deixa eu te falar uma coisa, que a ingratidão muitas vezes é pior do que a lepra. Lepra não existe mais nos dias de hoje. É uma doença que já está erradicada, mas a ingratidão ainda toma conta dos corações. E Jesus está aqui dizendo: não importa o quão sujo você esteja, não importa se as pessoas te rejeitam, foi por você que eu morri. Foi por você que eu morri. E eu, como pastor dessa igreja, eu quero te dizer: não importa como você entrou aqui, eu estou feliz que você está aqui. Sou grato a Deus porque você veio a essa casa. Nós aqui não discriminamos pessoas, nós combatemos o pecado, e assim será para sempre. Mas eu quero falar que Jesus Cristo, assim como mudou, Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo, assim como mudou a história daquele ex-leproso samaritano, Ele pode mudar a sua história. Se você se expor, assim como aquele homem se expôs, Ele vai atender, Ele vai te ouvir e Ele vai te abençoar. Se você deseja, levante do seu lugar agora e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo, dê um passo de fé, sai do seu lugar, venha aqui à frente. Se você não tem coragem, talvez você diga: olha só, cara, deixa para um outro dia eu vou. Pede para a pessoa que te trouxe, aquela pessoa que trouxe você a esse lugar, pede para ela te trazer aqui à frente. Fala assim: me leva lá, eu estou com vergonha de ir, eu não sei, eu não consigo ir sozinho. Mas venha, não deixe de vir. Não deixe de vir, amém? Pode vir mais para cá, irmão. Quero falar uma coisa para você: nós não temos o controle do tempo. E talvez uma mentira que Satanás esteja falando aí no seu ouvido agora é: deixa para depois. Você vai ter um outro dia para tomar essa decisão. Você não controla o dia de amanhã. Talvez Deus queira fazer algo na sua vida exatamente amanhã, mas para que isso aconteça, você precisa se expor e clamá-lo.
mais uma vez eu vou perguntar, porque eu sei que o Espírito fala comigo que existem mais pessoas aqui. E essa luta é uma luta, é o que eu disse, que existe uma batalha espiritual acontecendo no momento do culto. E em nome de Jesus eu quebro agora toda cadeia, toda corrente que talvez esteja prendendo os teus filhos. E eu declaro liberdade do teu Espírito sobre esse lugar, Jesus. Eu declaro encontros nesse lugar. Eu declaro que nenhuma cadeia e nenhuma corrente segurará o teu Espírito de agir neste lugar, Jesus. Nós declaramos quebrado toda a tentativa de Satanás de calar as pessoas. Então eu declaro sobre a sua vida ousadia, ousadia. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, levante do seu lugar e venha aqui, porque hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que o Senhor planejou para que você tivesse um encontro genuíno com Ele. Amém, glória a Deus pela sua vida. E se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu peço, Espírito Santo, me ajude nas minhas lutas. Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Para você que fez essa oração, eu peço que vocês sigam os diáconos. Nós temos uma oração de forma individual pela sua vida. Se você fez essa oração online também, existe um QR Code aparecendo na sua tela. Se você puder apontar a câmera do celular e entrar em contato conosco, nos contar sobre a sua experiência, nós queremos te abençoar. Nós queremos entender como nós podemos servir a sua vida, amém? Eu queria pedir para a igreja ficar em pé. Quantos aqui reconhecem que Ele é um Deus de amor? Quantos aqui reconhecem que tem falhado na caminhada com Deus? Vamos ser sinceros, eu me incluo nessa. Eu, pastor de tempo integral da IA Church, me incluo nessa. Às vezes eu cometo erros que eu falo, cara, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Eu não acredito que eu xinguei de novo. Eu não acredito que eu fiquei com raiva de novo. Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? E uma vez eu vi essa frase, e eu já disse uma vez aqui, que mais santo não é o que menos peca, mas é o que mais se limpa. Deus quer se reconciliar com você hoje. Aliás, Deus quer que você se reconcilie com Ele, porque Ele está pronto para te perdoar. Se você entende que você precisa realmente, não somente clamar a Deus, não somente obedecer, mas que você precisa reconhecer quem Ele é na sua vida, e para isso você precisa ser transformado, eu quero pedir que você dê um passo de coragem, que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Que você venha aqui no altar, se você puder, cara, se você tiver coragem para isso, se você quiser realmente ser empoderado pelo Espírito, saia do seu lugar. Eu preciso de um corajoso. Tem algum corajoso que possa fazer isso aqui? Vem aqui, Dácio, por favor. Sabe por quê? Porque quando um vem um monte de gente. Seja liberto pelo Espírito agora, meu querido. É tempo de reconciliação. É tempo de transformação. Vamos vir aqui à frente, vamos lotar esse altar de pessoas que querem realmente algo mais profundo com o Senhor. Coloca a mão no seu coração, você que veio aqui à frente. Senhor Deus, o Senhor conhece os corações, Pai. O Senhor sabe, Senhor, cada história. O Senhor sabe, Pai, cada dificuldade, Deus. O Senhor, Deus sabe as lutas que muitas vezes, Pai, não são abertas, não são compartilhadas com ninguém, Pai. Deus, mas nós pedimos, Deus, que o Senhor crie em nós um coração de gratidão. Nós que já recebemos a salvação, Pai, que nós todos os dias possamos nos lembrar do seu sacrifício. Pai, nós não queremos banalizar o seu sacrifício, nós não queremos diminuir aquilo que o Senhor fez, a obra redentora na cruz, Pai, e tantas vezes que nós
ocorremos nos mesmos pecados, que nós decidimos, Pai, agradar a nossa carne, ao invés de ser tocados e direcionados pelo Espírito, nós de certa forma estamos, Deus, colocando de lado tudo aquilo que o Senhor sofreu naquela cruz. Pai, a verdade é que nós somos falhos, a verdade é que nós somos pecadores, a verdade é que nós não sabemos muitas vezes como agir, mas é por isso que nós estamos aqui clamando: Espírito Santo, tome as nossas vidas, tome as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Deus, que esse tempo de reconstituição, que esse tempo de restauração dos meus irmãos, Pai, um por um, que eles possam ser ministrados agora pelo Teu Espírito, que eles possam ser ministrados agora pelo Teu Espírito, Pai. Se você é um intercessor, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver. Se você está aqui, se você sente a presença do Espírito, eu peço que você abra a sua boca e que você comece a orar. Se você sabe orar em línguas, que você comece a orar em línguas. Coloque ao Senhor, coloque diante do Senhor os seus pecados, coloque diante do Senhor as suas limitações, coloque diante do Senhor as suas falhas. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para apontar os dedos, nós estamos aqui para te encorajar, meu irmão, e dizer que Deus tem um novo horizonte para a sua vida. Por isso eu peço, igreja, nós somos uma família, e se eles estão fracos, nós vamos ajudá-los em oração. Se eles não conseguem, nós vamos lutar por eles. Se eles não têm mais força, nós lutaremos, nós ergueremos os seus braços para que eles consigam vencer as batalhas. Então eu peço, você que não veio aqui à frente, que está bem com Deus, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que você comece a levantar sua voz em oração, pedindo para que Deus dê forças a cada uma das pessoas que vieram aqui à frente, procurando algo novo do Senhor. Vamos orar, levante a sua voz, simplesmente levante a sua voz. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, visite a vida dos nossos irmãos, Pai, aqueles que estão fracos, aqueles que não têm mais força, aqueles que não estão conseguindo olhar para o Senhor, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem visitar os corações agora. Visite, Pai, visite, renove as forças, traga novas perspectivas, traga novas experiências. Deus, eles se expuseram neste lugar, eles se expuseram nesse ambiente clamando: Jesus, o meu coração está aqui, me salva. Mas eu quero te falar que se você se reconciliou com o Senhor, na verdade você já tem um selo sobre a sua vida, você tem uma impressão de Deus sobre a sua vida, você tem um selo onde diz que você é propriedade do Senhor. Então muitas vezes Satanás vai tentar te acusar, Satanás vai tentar jogar coisas sobre a sua mente, dizendo que você não vale nada, dizendo que você não presta, dizendo que você é um hipócrita. E eu quero te falar que essas são as vozes de Satanás. A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e conhecei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o Deus que nós servimos. Deixa eu te falar, não existe acusação sobre você, não existe palavras de morte sobre a sua vida. O que existe é uma palavra de Deus te dizendo: filho, se você cumprir os meus mandamentos, você verá a glória de Deus sendo manifesta. Se você cumprir aquilo que eu digo, se você me obedecer, se você me buscar de todo o seu coração, você vai ver que eu vou abrir as portas do céu, você vai ver que eu vou escancarar uma janela de oportunidade, e essa janela não durará um curto período de tempo, mas você encontrará graça em mim. O que Deus está te pedindo hoje é um coração puro, é um coração de gratidão, é um coração onde você reconhece que mais do que as bênçãos que você tem, Ele é o Senhor da sua vida. A despeito de qualquer bênção que você possa receber dEle, que é boa, Ele continua sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Você recebeu algo novo do Senhor hoje? Fique atento aos sinais, fique atento às tentativas de Satanás para te derrubar. Busque a palavra de Deus, busque relacionamento diário com o Senhor. Não busque a Deus somente para pedir, busque a Deus porque você precisa dEle em todas as áreas da sua vida.
Eu espero de verdade que essa palavra tenha falado com você assim como falou comigo. Ninguém é perfeito. Nós estamos em constante crescimento, em um constante aprendizado. E todos nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Isso não é uma obrigação somente de um pastor, somente de um levita, somente de um adorador. Todos nós que somos filhos temos a obrigação de conhecer quem de fato é o nosso Pai. Queria encerrar pedindo que você coloque as suas mãos para o céu. Será que você pode agradecer ao Senhor? Será que você pode dar uma salva de palmas para Ele? Será que você pode dar um grito de júbilo a Ele? O grito de júbilo mais alto que você puder. Será que você pode? Aleluia, Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor e tudo vem do Senhor. E nós encerramos esse culto orando: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.